Você já parou para pensar que, às vezes, o alimento mais poderoso da sua cozinha é também o mais subestimado? O Dr. Lair Ribeiro costuma dizer que o segredo da saúde não está no que é caro, mas no que é certo. E talvez não exista exemplo melhor disso do que uma simples lata de sardinha. Imagine esta cena. Você abre a despensa, escolhe aquela latinha prateada, acreditando que está fazendo uma excelente escolha para o coração, para o cérebro, para os ossos. Mas, em segundos, sem perceber, comete um erro que destrói boa parte do que esse pequeno peixe tem de mais valioso. A sardinha, esse verdadeiro tesouro nutricional, perde a força, os nutrientes desaparecem e o que era um superalimento se transforma em apenas um peixe enlatado qualquer. É duro admitir, mas a maioria das pessoas faz isso todos os dias. E não é por descuido, é por falta de informação, por acreditar em mitos, modismos, rótulos que enganam. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Os 13 erros mais comuns que sabotam o poder da sardinha. Erros simples, quase invisíveis, que destroem o ômega 3, desperdiçam vitaminas e transformam saúde em ilusão. Mas antes de mergulharmos nessa lista, é importante entender por que a sardinha merece o título de tesouro esquecido na lata. Poucos alimentos naturais são tão completos. Uma única porção carrega mais de 2.000 mg de ômega 3, além de vitaminas A, D, E e K, cálcio, fósforo, selênio e proteínas de altíssimo valor biológico. É um alimento que fortalece o cérebro, protege o coração, reforça os ossos e até melhora o humor. Tudo isso em um preço acessível, ao alcance de qualquer pessoa. Não é à toa que o Dr. Lair Ribeiro sempre enfatiza: a sardinha é o salmão do povo brasileiro. Só que, para colher esses benefícios, existe uma condição: respeitar a forma de preparo e conservação, porque a sardinha é sensível. O tipo de óleo, o tempo de aquecimento, o contato com a luz, até o simples hábito de lavá-la depois de abrir a lata, tudo isso pode anular os seus efeitos terapêuticos. E aqui está o detalhe que quase ninguém comenta. O erro não está na sardinha, está no modo como tratamos a sardinha. A boa notícia é que, quando você entende o que está por trás de cada um desses equívocos, o mesmo alimento que hoje é só mais uma lata, passa a ser um verdadeiro suplemento natural. Rico, equilibrado e incrivelmente eficiente. Por isso, se você realmente se preocupa com a sua saúde, se quer proteger o coração, manter o cérebro jovem e fortalecer os ossos sem gastar fortunas com cápsulas, preste atenção a cada ponto que vem a seguir. Porque a diferença entre comer e nutrir-se está nesses pequenos detalhes. Antes de continuar, aproveite e clique no botão de curtir. Assim, mais pessoas terão acesso a este tipo de informação que a indústria alimentar não faz questão de divulgar. Você vai se surpreender com o que está por trás de uma simples lata. O Dr. Lair Ribeiro sempre ensina: quanto mais próximo o alimento está da natureza, mais inteligente ele é para o corpo humano. E quando olhamos para a sardinha, entendemos o que isso significa. Ela é uma das fontes mais puras e concentradas de nutrientes essenciais que existem. E o mais fascinante é que a natureza fez tudo sozinha, sem rótulo, sem marketing, sem aditivos. Vamos compreender isso com calma. Quando você consome uma sardinha de boa qualidade, está ingerindo uma combinação raríssima de gorduras boas, vitaminas lipossolúveis e minerais biodisponíveis. É quase um pacote completo de saúde. Protege o coração, clareia a mente e fortalece os ossos, 3 pilares fundamentais da longevidade. Comecemos pelo coração, o órgão que mais sofre com a alimentação moderna. As pessoas comem demais o que inflama e de menos o que regenera, e a sardinha faz exatamente o oposto. É um alimento anti-inflamatório por excelência. O ômega 3 presente nesse peixe, especialmente o EPA e o DHA, reduz os níveis de triglicerídeos, melhora a fluidez do sangue e ajuda a manter a pressão arterial sob controle.
Estudos recentes mostram que incluir sardinha 2 a 3 vezes por semana pode reduzir em até 40% o risco de infarto. Isso porque o ômega 3 é um verdadeiro lubrificante natural do sistema circulatório. Ele diminui a inflamação silenciosa, aquela que se instala nas paredes dos vasos, e prepara o terreno para doenças cardíacas. Agora, pense no cérebro. Você sabia que quase 60% da massa cerebral é feita de gordura? Mas não qualquer gordura. São os ácidos graxos poliinsaturados do tipo ômega 3. Eles estão diretamente ligados à memória, ao raciocínio, ao humor e até à prevenção de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson. O Dr. Lair Ribeiro explica isso de forma simples. Sem gordura boa, o cérebro trava. E é por isso que o consumo regular de sardinha é tão poderoso. Ela nutre os neurônios, estabiliza os neurotransmissores e mantém o cérebro funcionando como uma engrenagem bem lubrificada. E se falamos em longevidade, não dá para ignorar o papel da sardinha nos ossos e músculos. Ela contém cálcio, fósforo, magnésio e vitamina D, uma combinação quase perfeita para a estrutura óssea. O detalhe é que, ao contrário de suplementos sintéticos, a sardinha oferece esses nutrientes em equilíbrio biológico, ou seja, na forma e proporção que o corpo reconhece. E há algo que muita gente ignora. Aquele ossinho macio da sardinha é uma das fontes mais biodisponíveis de cálcio que existem. Enquanto o leite precisa de vitamina D e magnésio para ser absorvido, o cálcio da sardinha já vem pronto para uso. É por isso que quem consome esse peixe com frequência tende a ter ossos mais fortes, unhas mais firmes e até uma melhor contração muscular. Mas os benefícios não param por aí. A sardinha também é rica em vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K, que trabalham como uma verdadeira equipe de defesa no organismo. A vitamina A protege a visão e reforça as mucosas. A D equilibra o cálcio e fortalece o sistema imunológico. A E é o antioxidante da juventude, combatendo o envelhecimento celular. E a K participa da coagulação e da fixação do cálcio nos ossos. 4 vitaminas essenciais, todas encapsuladas dentro de um pequeno peixe prateado. E tem mais. A sardinha é uma excelente fonte de proteína de alta qualidade, com todos os aminoácidos essenciais, facilmente digeridos e absorvidos. É alimento funcional de verdade, e não um produto de laboratório. Por isso, o Dr. Lair sempre alerta: quanto mais natural for a fonte da sua proteína, mais inteligente será o resultado no seu corpo. É por isso que a sardinha, tão simples e acessível, deveria estar presente na mesa de todas as famílias. Mas, infelizmente, boa parte das pessoas está comendo errado. Aquecem demais, lavam antes de consumir, descartam o óleo e jogam fora os ossos, cometendo erros que destroem exatamente os nutrientes que fazem a diferença. E aqui está o ponto central desta série. O problema não está no alimento, está no uso incorreto dele. Quer realmente aproveitar o que esse tesouro na lata oferece? Então você precisa saber quais são os erros que neutralizam todo o seu poder nutricional. Mas antes, quero saber de você. Você costuma comer sardinha em casa, direto da lata, grelhada, ou prefere evitar por causa do cheiro ou do óleo? Deixe aqui nos comentários. A sua experiência pode ajudar muita gente a corrigir velhos hábitos. O Dr. Lair Ribeiro costuma dizer que a diferença entre o remédio e o veneno está apenas na dose e no modo de uso. Com a sardinha, acontece exatamente isso. Ela pode ser um dos alimentos mais curativos da natureza, ou um dos mais desperdiçados. Tudo depende de como você a trata. E é impressionante como pequenos detalhes do dia a dia, às vezes um gesto automático, podem destruir o que há de mais valioso dentro da lata. Você vai perceber agora que a maioria dos erros não está no alimento, mas no comportamento de quem o consome. O primeiro erro é cozinhar a sardinha como se fosse peixe cru. Muita gente abre a lata e coloca o conteúdo na frigideira, como se estivesse preparando o alimento. Mas o que quase ninguém sabe é que a sardinha já vem cozida e esterilizada na própria lata.
Quando você aquece demais, frita ou ferve, o ômega 3, que é uma gordura delicada e altamente sensível ao calor, se destrói. O mesmo acontece com a vitamina B12, essencial para o cérebro e para o sangue. O segredo é simples. Aqueça por poucos segundos, apenas o suficiente para atingir uma temperatura agradável, ou consuma direto da lata, como ela foi feita para ser consumida. O segundo erro é lavar a sardinha antes de comer. Esse é um hábito comum entre quem tem medo do sal, mas ao enxaguar o peixe, você também está jogando fora parte do seu valor nutricional. O óleo ou o molho da conserva guarda boa parte do ômega 3, vitaminas e antioxidantes que migraram do peixe durante o armazenamento. Ou seja, é como lavar fora metade do benefício. Se o sal é um problema, escolha uma marca com menor teor de sódio, mas nunca lave. Outro erro disfarçado de versão saudável é optar pelas sardinhas em água. Parece uma escolha mais leve, mas é uma armadilha. As vitaminas A, D, E e K são lipossolúveis. Elas precisam de gordura para permanecer estáveis e serem absorvidas. Sem o azeite, essas vitaminas se perdem e o corpo não consegue utilizá-las. O ideal é sempre escolher sardinha em azeite de oliva. É ele quem protege o ômega 3 e potencializa o sabor. E aqui vem um dos maiores desperdícios nutricionais: jogar fora os ossos. Aqueles pequenos ossinhos macios, que muita gente remove por costume, são um dos maiores presentes da natureza. Eles contêm cálcio em uma forma altamente biodisponível, pronta para ser absorvida. Além do cálcio, há fósforo e magnésio, todos fundamentais para ossos e dentes fortes. Ao descartar os ossos, você elimina quase um terço do valor mineral da refeição. Mas o erro mais grave talvez seja o de jogar fora o óleo da lata. Esse óleo dourado é uma verdadeira cápsula líquida de nutrientes. Durante o tempo em que a sardinha fica conservada, parte do ômega 3 e das vitaminas migra para o óleo. Por isso, cada colher dele tem mais poder anti-inflamatório do que muitos suplementos caríssimos. Use esse óleo. Regue legumes, finalize arroz, tempere saladas, mas nunca o desperdice. O Dr. Lair Ribeiro sempre diz: o óleo é o ouro da sardinha. Há também um erro silencioso, mais perigoso: guardar sobras na própria lata. Depois de aberta, a lata reage com o ar e o metal começa a oxidar o alimento. Isso altera o sabor e, com o tempo, libera compostos que podem irritar o fígado e o estômago. O correto é transferir o conteúdo para um recipiente de vidro, cobrir com o próprio óleo da conserva e consumir em até 48 horas. Outro erro frequente é armazenar as latas em local quente ou iluminado. A luz e o calor aceleram a oxidação e degradam as gorduras boas. Latas sobre o fogão, perto da janela ou dentro do armário acima da geladeira, tudo errado. Guarde em local fresco, seco e escuro. E lembre-se, o primeiro que entra deve ser o primeiro a sair. Isso evita consumir sardinhas velhas e sem potência nutricional. E quando se trata de sabor, há quem peque pelo exagero, não escorrer o excesso de óleo após abrir a lata. O óleo é valioso, mas o que sobra exposto ao ar oxida rapidamente. Se for guardar, escorra o excesso e cubra apenas com o suficiente para proteger o peixe. Óleo escurecido ou com cheiro forte é sinal de oxidação, e isso anula os benefícios. Há ainda um detalhe que poucos observam: a data de validade e a produção. A sardinha pode até envelhecer como o vinho, mas só até certo ponto. Depois de meses, o teor de ômega 3 cai e o sabor se deteriora. Por isso, sempre verifique o lote mais recente. Quanto mais nova, mais ativa está a sua fração de nutrientes. E para quem come sardinha pura, direto da lata, há uma perda invisível. O corpo não absorve todo o ferro, o cálcio e os antioxidantes. O ideal é combiná-la com alimentos ricos em vitamina C, limão, pimentão, couve, rúcula ou com alho e cebola. Essas parcerias naturais ampliam a biodisponibilidade e transformam o simples em extraordinário. Por fim, há 2 erros finais que merecem atenção: usar temperos errados, como maionese,
queijos gordurosos e molhos doces, que oxidam o ômega 3 e geram inflamação. E confiar apenas na marca, sem ler o rótulo. Nem toda sardinha é igual. Dê preferência às atlânticas, da espécie Sardina pilchardus, conservadas em azeite de oliva e com baixo teor de sódio. E o último erro é o mais traiçoeiro: achar que a lata dura para sempre. Mesmo fechada, o tempo, o calor e a luz degradam os ácidos graxos. Por isso, não estoque por anos. Rotacione o consumo e mantenha o frescor. Agora que você já sabe o que não fazer, está pronto para descobrir como escolher a sardinha perfeita e protegê-la da oxidação. Os segredos que transformam um alimento comum em um remédio natural. Depois de entender os erros mais comuns, chega o momento de fazer o contrário: transformar cada lata em uma pequena farmácia natural. Porque o que diferencia quem apenas come de quem realmente se nutre é a forma de escolher, preparar e armazenar. E quando falamos da sardinha, cada detalhe faz diferença. O Dr. Lair Ribeiro repete uma frase que parece simples, mas é profunda. O rótulo é o exame de sangue do alimento. Ou seja, é ali que você descobre se está prestes a fortalecer o corpo ou encher o organismo de substâncias que o intoxicam aos poucos. Por isso, da próxima vez que estiver diante da prateleira do supermercado, lembre-se deste guia de rótulo de 10 segundos. O primeiro passo é olhar a espécie. A sardinha de maior qualidade é a Sardina pilchardus, também chamada de sardinha atlântica. É mais rica em ômega 3, tem textura firme e sabor suave. Evite as espécies genéricas, usadas em conservas baratas. Elas têm menos gordura boa e mais risco de oxidação. O segundo passo é observar a conserva. As melhores são aquelas em azeite de oliva. O azeite funciona como uma cápsula natural que protege o ômega 3 e as vitaminas A, D, E e K. As versões em água ou em molho de tomate parecem mais leves, mas sacrificam boa parte dos nutrientes. Se você quer saúde, escolha sempre o azeite. Em seguida, veja o teor de sódio. Um bom produto deve ter, no máximo, 300 mg por porção. Mais do que isso, já entra na zona de risco para quem tem pressão alta ou retenção de líquidos. E lembre-se, reduzir o sal não é lavar a sardinha, é escolher melhor. Outro ponto essencial é evitar conservantes artificiais. O verdadeiro alimento não precisa de química para durar. Procure rótulos com ingredientes simples: sardinha, azeite de oliva, sal e nada mais. Se aparecerem nomes estranhos, como glutamato monossódico, corantes ou estabilizantes, volte a lata para a prateleira. E há um detalhe que poucos observam: a origem e o método de pesca. As melhores sardinhas vêm de captura selvagem, em mar aberto, e trazem selo de pesca sustentável. Essas certificações garantem não só a qualidade nutricional, mas também o respeito ao meio ambiente, algo que o próprio Dr. Lair sempre enfatiza como parte da saúde integral: corpo, mente e planeta em equilíbrio. Com a sardinha certa nas mãos, o próximo passo é proteger o que você comprou. E isso começa no armazenamento. Guarde as latas em um local fresco, escuro e seco. Evite o calor da cozinha, a luz direta e o ambiente úmido. Esses fatores aceleram a oxidação das gorduras boas e reduzem o valor terapêutico do alimento. Ao abrir a lata, transfira o conteúdo para um recipiente de vidro e cubra com o próprio azeite. Nada de guardar o resto na embalagem metálica. O contato com o ar e o metal cria uma reação que altera o sabor e prejudica os nutrientes. E mais, se for guardar, consuma em até 48 horas. E aqui vai um checklist anti-oxidação que vale ouro. Não aqueça por mais de 3 minutos. Nunca frite, nem refogue demais. Evite micro-ondas, pois destrói o ômega 3. Finalize com limão ou vinagre. O ácido fresco protege o sabor e reduz a oxidação natural. Essas pequenas atitudes multiplicam o poder da sardinha. A ciência já mostrou que, quando combinada com vegetais verdes e fontes de vitamina C, a absorção de minerais como o ferro
e o cálcio pode aumentar em até 40%. Um simples limão espremido na hora é o suficiente para transformar uma refeição comum em um ato de prevenção. E há ainda um toque especial para quem busca longevidade: consumir a sardinha junto de alimentos ricos em clorofila, como couve, rúcula e espinafre. Essa combinação potencializa a oxigenação das células e ajuda o fígado a eliminar resíduos inflamatórios. É a parceria perfeita entre o mar e a terra. Como você pode ver, não existe mistério. Existe consciência. Quando o alimento é tratado com respeito, ele responde com vitalidade. É o que o Dr. Lair Ribeiro chama de inteligência biológica. Dar ao corpo o que ele entende, na forma que ele reconhece. Agora que você já sabe escolher, preparar e armazenar, falta apenas um passo: compreender a regra de ouro, o princípio simples que transforma a sardinha de um alimento esquecido em um verdadeiro remédio natural. O Dr. Lair Ribeiro costuma dizer que a saúde não é um evento, é uma construção diária. E a sardinha, tão simples, tão esquecida, é uma dessas ferramentas poderosas que a natureza deixou à disposição de quem sabe olhar com atenção. Depois de tudo que você ouviu até aqui, fica claro: não é o alimento que cura, é a forma como você se relaciona com ele. A sardinha, quando tratada com cuidado, não é só uma refeição. É um investimento no seu futuro biológico, um escudo natural contra a inflamação, a oxidação e o envelhecimento precoce. Mas quando usada de maneira errada, lavada, frita, esquecida, estocada por anos, perde tudo o que tem de sagrado. Pense nisso. Dentro de uma simples lata, a natureza concentrou gordura boa, proteínas completas, vitaminas que protegem o coração e minerais que sustentam os ossos. Tudo pronto, acessível, sem precisar de suplementos importados, sem depender de cápsulas caras. É o que o Dr. Lair Ribeiro chamaria de farmácia natural portátil. E aqui está a regra de ouro: não destrua o que a natureza construiu com sabedoria. Não lave, não descarte, não superaqueça, não despreze o óleo dourado. A sardinha precisa ser consumida com o mesmo respeito que se tem por um remédio, porque, em muitos aspectos, é exatamente isso que ela é: um remédio em forma de alimento. Se você aplicar o que aprendeu, escolher bem a espécie, armazenar no lugar certo, consumir com azeite, limão e verduras frescas, o resultado será visível. Mais energia, mais clareza mental, sono mais profundo, pele mais saudável e, acima de tudo, um coração protegido. Não é mágica, é biologia. E quando a biologia trabalha a seu favor, a medicina se torna prevenção. E talvez essa seja a maior lição que o Dr. Lair Ribeiro sempre deixou. O corpo fala, mas poucos escutam. Cada detalhe do seu dia, o que você come, o que você bebe, o que você repete sem pensar, está moldando seu destino físico. Uma lata de sardinha pode parecer insignificante, até o dia em que você entende o poder que existe ali dentro. Então, da próxima vez que abrir uma lata, lembre-se: você não está apenas se alimentando, está nutrindo suas células, rejuvenescendo seus tecidos e reconstruindo o equilíbrio que o corpo tanto busca. Não existe alimento milagroso, existe a maneira correta de usá-lo. A sardinha, quando tratada com inteligência, é uma dose natural de longevidade. E a partir de agora, você tem o conhecimento para fazer dela uma aliada diária. Não desperdice isso. Se este conteúdo fez sentido para você, se aprendeu algo novo, se vai olhar para uma simples lata com outros olhos, deixe seu comentário aqui embaixo. Conte como costuma consumir sardinha na sua casa. E se quiser continuar recebendo esse tipo de informação que transforma o cotidiano em medicina natural, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque, como dizia o Dr. Lair Ribeiro, quem tem conhecimento tem poder, e quem aplica o conhecimento tem saúde.